Começar a gravar. Começou. Gente, boa noite. Prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez. Acho que todo mundo me conhece, né? E aí, depois de um tempinho sem, algumas semanas sem reunião, a gente pede até desculpas pela ausência. Eu, pelo menos, senti muita falta. Mas hoje a gente está voltando aí, se Deus quiser, até o final do ano, com bons temas para vocês. E hoje a gente vai falar sobre, né, atualmente está em alta aí as questões climáticas, e hoje a gente achou por bem falar um pouco, né, sobre o relatório do IPCA e as questões da mudança climática, né? Na verdade, a Tamires vai trazer, né? Ela que aí passou pela UFAL, é graduada em meteorologia, e hoje, atualmente, é aluna de doutorado no INPE, que é um dos institutos no país, né, responsável por, dentre outras coisas, acompanhar as questões climáticas, né? Então, ela vai ter aí um tempo de 30 a 40 minutos, e depois vocês podem fazer suas perguntas para ela, certo? E dentro do possível, ela responde. Tranquilo? Bem, hoje não teremos transmissão, mas a gente está gravando, e logo depois a gente posta a reunião no canal no YouTube e também compartilha no grupo do WhatsApp, certo? E eu acho que é isso. Tamires, fique à vontade aí, manda aí a ver, que eu sei que tem muito a ver com sua área. Fique à vontade. Ok, gente, eu vou só colocar aqui um alarmezinho para eu ver que tá na hora, para não passar muito. Não é que eu tenho muito o que falar, mas vai que, né? E se vocês ouviram um barulho, se ficar incomodando o barulho do ventilador, eu desligo, tá, gente? Mas eu tenho que ligar o ventilador porque tá quente por aqui. Eu vou compartilhar minha tela agora. Já viram os spoilers aí. Vocês conseguem ver minha tela? Eu não consigo ver se vocês Sim, eu aqui colocam. consigo ver. Ótimo. Vejo com meus próprios olhos. Que bom. Deixa eu voltar para lá que eu tava. Aqui, pronto. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Bem, a apresentação vai ser sobre o sexto relatório do IPCC, que foi lançado agora em 2021, e é um sumário, na verdade é um resumo do resumo. Então, vai ser bem sucinto mesmo, vou explicar um pouquinho sobre a origem do IPCC, desses relatórios, falar quais são as principais conclusões e vou só tentar responder aquelas duas questões que foi colocado lá na introdução que vocês viram nas redes sociais, mas assim, é só uma pincelada, só para a gente ter uma ideia do que, qual é o objetivo realmente aqui, porque se vocês querem um relatório não, uma forma mais explicada dos resultados e tal, vocês podem mesmo fazer o download do documento, dos documentos, né, que não é somente um, ou se não, ver as palestras dos especialistas, né, que tem no YouTube. Eu coloquei a referência de uma, mas tem várias. Faz uns... Foi em agosto, faz o quê? 2 meses que eles lançaram esse relatório, então tem muitas palestras falando sobre o relatório mesmo. Bem, vamos começar, né? Essa vai ser a estrutura da apresentação, né? Falar um pouquinho da história e os objetivos do IPCC, como é o desenvolvimento do relatório e quais são algumas palavras-chave. O terceiro vai ser as principais conclusões que eu tirei tanto do sumário em português, que é de um resumo do Observatório do Clima, quanto do documento original. E algumas referências e uns links importantes.
que eu deixei no final da apresentação. Primeiro, né, as histórias e objetivos de IPCC. O que é o IPCC? IPCC significa Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O IPCC ele faz uns relatórios de avaliação das condições do clima, das condições sociais que as pessoas vivem de acordo com as condições climáticas, né? Os relatórios eles são divididos em o IPCC é dividido em 4 grupos, que é o grupo 1, que tem a base física, né, as causas das mudanças de clima. Esse é o objetivo dos estudos desse grupo 1. Os objetivos do grupo 2 são os impactos, vulnerabilidades e as adaptações, né, que são as consequências das mudanças climáticas. O grupo 3 trabalha mais com a mitigação, né, quais são as soluções para os problemas causados pelas mudanças climáticas. E tem o Task Force, que é a força-tarefa, né, do IPCC, que desenvolve e refina uma metodologia para o cálculo e relato das emissões e reduções nacionais de gases de efeito de estufa. O IPCC ele já faz... Eu vou falar mais na frente, mas o IPCC o relatório desse ano, ele traz algumas novidades, né? Que é principalmente em relação aos impactos das mudanças climáticas no nível regional. E quais são as mitigações, que são as adaptações necessárias no nível regional. Isso é muito importante. Vou falar mais na frente sobre isso, mas vamos continuar. O trabalho, essa apresentação vai ser específica sobre o relatório do grupo 1, que são as bases físicas científicas, né, das mudanças climáticas. Os outros, os impactos, vulnerabilidades, as mitigações, são mais de áreas interdisciplinares, as ciências exatas, né, ciências por trás das causas mesmo das mudanças climáticas. Então, além de não ser minha área, eu realmente peguei um relatório que focou mesmo somente nas bases científicas. Então, essa apresentação vai ser sobre essa parte do IPCC. Já houveram 6 relatórios de IPCC, esse é o 6º, na verdade. O primeiro foi em 1990, o segundo em 1995, o terceiro em 2001, o quarto em 2007, o quinto entre 2013 e 2014. Então, vocês veem que tem mais ou menos uma média de 5, 6 anos aí para cada relatório. E o 6º relatório começou a ser publicado agora em 2021, né? Em agosto de 2021. Então, eles vão publicar os relatórios desses 3 grupos, né? E a força-tarefa. A gente só pegou o que foi lançado no dia 9 de agosto, eu acho. Foi 8 de agosto, não lembro. Foi sobre a ciência por trás das causas das mudanças climáticas, né? Qual que é o objetivo desse relatório, do 6º relatório? Fornecer aos governos informações científicas que eles possam usar para desenvolver políticas climáticas. Esse é o objetivo de todos os relatórios, né? E isso é muito interessante porque o IPCC ele faz essa ponte entre os achados, os resultados obtidos pelos cientistas e os tomadores de decisões, né, que são os governos, as autoridades de cada país. Então, ele faz essa ponte que ela é muito importante para que nem o cientista se isole com aquele resultado e que não traga nenhum benefício para a sociedade, e nem que o político ou as autoridades tomem decisões baseadas em coisas que não são científicas. O IPCC faz essa ponte entre os dois. Como é que ocorre a elaboração desse relatório, né? Os cientistas do mundo inteiro avaliam milhares de artigos científicos publicados a cada ano. Esse último relatório, se não me engano, foi mais de 14 mil artigos. Através dessa avaliação, o IPCC identifica a força, ou seja, a concordância do acordo científico em diferentes áreas e indica onde pesquisas adicionais são necessárias. Essas áreas não são simplesmente de meteorologia, climatologia, oceanografia, não. Isso envolve ciências humanas, biológicas, sobre os impactos sociais das mudanças climáticas, o impacto na biodiversidade.
e também no clima em geral, né, em si mesmo. Uma coisa importante é que o IPCC não conduz as próprias pesquisas. O IPCC não é um instituto de realização de pesquisa. Ele avalia as pesquisas feitas em diversos institutos do mundo inteiro. Então, existe cientistas do mundo inteiro fazendo avaliações desses artigos científicos e trabalhos e relatórios e tudo mais. Então, agora vamos ao relatório, né? Como é que é desenvolvido? Eles fazem esse Summary for Policymakers, que é um sumário de todas essas avaliações detalhadas que eles têm dos resultados desses artigos. Ele faz um resumo para as pessoas tomadoras de decisões, né? São documentos dirigidos a políticos e tomadores de decisões, onde são resumidas as principais conclusões técnicas do relatório. Isso é interessante que são conclusões técnicas, ou seja, às vezes o artigo científico vem às vezes não, ele vem num vocabulário que não é acessível aos tomadores de decisões. Então, um tomador de decisão é aquela pessoa que precisa direcionar os recursos financeiros, ele não vai ficar lendo os artigos científicos para saber o que é o melhor. Não. O relatório de IPCC toma essa decisão de já dar o resumo de quais são onde que está tendo os impactos e onde precisa ser concentrado as forças-tarefas, né? Esse SPM do primeiro grupo, né, que é o que a gente vai analisar, foi emitido em 9/8/2021, né, dia 9 de agosto. Alguns cientistas do mundo inteiro participam voluntariamente da elaboração dos relatórios. Desse relatório específico, foram 801 revisores de 195 países, ou seja, somente 2 países reconhecidos pela ONU que não participam, que é o Vaticano, porque o Papa ele decidiu não participar da decisão final do relatório. Eles participam das discussões, mas eles não participam das decisões. E a Palestina, porque a ONU, na verdade, eu não sei bem se a ONU reconhece ele como país ou não reconhece. Eu acho que ela reconhece como país, mas ele não reconhece, ele não tem voto, porque eles precisam primeiro resolver os conflitos que tem lá para depois ter um voto. É alguma coisa do tipo, é uma coisa política que eu não sei bem o que é. Do Brasil, tem 21 cientistas brasileiros que trabalharam nesse relatório. Essa aqui, alguns deles a gente conhece, né? Que essa aqui é a professora Claudine, lá da Federal do Rio de Janeiro. Esse aqui é o professor Paulo Artacho, que ele é da USP. Essa aqui é a Thelma Krug, ela é aposentada pelo INPE, ela é cientista, ela é atualmente a vice-diretora do IPCC. Esse aqui é o professor Marengo, ele é professor, ele é funcionário lá do CEMADEM e também ele é professor lá no INPE. Eu e o Eliseu tivemos aula com ele. E também tem outras pessoas, tem, por exemplo, o Lincoln Alves, que ele faz parte do Atlas, que o IPCC elaborou. Ele também é de lá do INPE. Tem outras pessoas que eu não conheço, mas enfim, são 21 brasileiros que participaram da elaboração desse relatório. Uma coisa interessante, que eu vou até ler aqui como eles colocaram, que é: os governos interferem nesse relatório? A resposta é sim e não. Por quê? Porque ele diz assim: a linguagem dos relatórios é negociada nas assembleias de IPCC, da quais participam representantes de governo do mundo inteiro, ou seja, aqueles 195 países. Então, os representantes de todos esses países participam. Aí ele diz assim: por isso os sumários tendem a ser conservadores. Geralmente as pessoas que não conhecem, acham que os relatórios de IPCC eles são alarmistas, mas eles não são. As palavras que eles colocam lá, como vocês vão ver mais na frente no glossário, são bem específicas. Eles escolhem as palavras cuidadosamente para não causar geralmente esse caos. Um caos por causa de como eles transmitem a informação. No entanto, os sumários técnicos e os relatórios não são negociados com os governos. Ou seja,
os resultados não é de acordo com o que os governos querem. Eles participam da elaboração, mas não dos resultados que estão sendo colocados na elaboração. Os resultados são independentes e são vindos de cada instituição de cada país, privadas e públicas, né? Agora, o glossário, que são a linguagem estatística utilizada pelo IPCC, que é importante, porque você pode ler o relatório e ver lá, provavelmente, muito improvável, pensar que eles estão colocando uma coisa sem quantificar, mas não é. Cada linguagem estatística utilizada pelo IPCC indica cenários futuros e não previsões. Indicam probabilidade de um determinado conjunto de condições ocorrer. Então, por exemplo, se você vê virtualmente certo, significa que a probabilidade de ocorrer é de 99% a 100%. O provável é de 66% a 90%. Então, não são palavras colocadas aleatoriamente, são quantificações. E outra coisa que eles levam em consideração é o intervalo de confiança dessas probabilidades. Ele dá o exemplo de que, por exemplo, se algo tem uma muita alta confiança, ficou redundante, né? Mas a alta confiança é que em 10 chances, existe 9 chances de ocorrer aquilo. Então, é uma alta confiança. Mais na frente, quando vocês começarem, acho que é a próxima slide já vai ver o que significa cada uma dessas. Quais são as principais conclusões que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, eu trouxe esse resumo comentado, vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês estejam vendo, que é do Observatório do Clima. Eu, no final da apresentação, tenho o link para vocês acessarem. Esse resumo foi escrito pelo Cláudio Ângelo, que ele é do Observatório do Clima, ele é jornalista, se não me engano, e pelo professor Marengo, que é aquele professor que fez parte da elaboração do relatório, né, que ele é do CIMADEM. E também eu peguei algumas partes que eu achei que era necessário colocar e que eles não colocaram nesse resumo, do próprio relatório em inglês, né, que é disponível nesse site aqui. Vocês vão ver como é que diz? Essa página aqui do relatório, e que vocês podem ir passando, né? E tem vários documentos lá. Várias coisas muito interessantes. Tem uns mapas, como é que você consegue interagir com ele, né? Interativo, muito bom para a gente ver as mudanças climáticas na nossa região e tudo mais. Como é que o summary do IPCC foi dividido? Foi dividido em quatro sessões, que é presente, falando sobre qual é o estado atual do clima, o futuro, ou seja, quais são os possíveis futuros que o relatório do IPCC analisou, quais são o sumário, que são as informações climáticas para a avaliação desses riscos de adaptação regional, ou seja, ele dá quais são não é soluções, mas quais são medidas que podem ser tomadas. E a última é a mitigação, né? Limitando as mudanças climáticas futuras. Então, aí que dá mais soluções, não tão diretas, mas são, de qualquer forma, soluções de como diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Vamos começar pelo qual é o estado atual do clima, né? O relatório começa falando assim, que já foi estabelecido que a ação humana tem aquecido ainda mais o sistema climático e que mudanças do clima rápidas e disseminadas pelo mundo já estão acontecendo. Isso é interessante porque quando a gente vê quando foi lançado o primeiro relatório de mudanças do IPCC, em 1990, tinha-se ainda, não no relatório, mas assim, as pessoas tinham ainda a ideia de que as mudanças climáticas iriam ocorrer, iriam chegar. E em 2021 a gente percebe que já ocorre. Vou colocar alguns exemplos mais na frente, mas já adiantando, a gente vê muitos casos principalmente de extremos climáticos acontecendo, né? Eventos extremos acontecendo no Brasil, no mundo todo. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim, eu nunca vi isso na minha vida, tipo, pessoa idosa dizendo assim, nunca vi isso acontecer na minha vida. São eventos que têm um período de retorno muito grande e que estão acontecendo na atualidade. Então, vamos lá. Primeiro, uma das primeiras conclusões, né? É virtualmente certo, ou seja, tem 99% a 100% de chance
que a frequência e a intensidade de extremos de calor e a intensidade de durações de ondas de calor aumentaram na maior parte do globo. Aumentaram na maior parte do globo desde 1950, enquanto os extremos de frio ficaram menos frequentes e menos severos. Onda de calor são fenômenos meteorológicos que têm uma definição, que tem todo um critério para definir o que é onda de calor. Não é simplesmente Maceió está quente hoje. Estava quente mesmo, né? Continua quente. Não é isso. Onda de calor é realmente um fenômeno que ocorre com todos os critérios e que foi observado que eles têm aumentado. Extremo de calor também, ou seja, temperaturas cada vez mais altas, e não são pontuais somente. São em determinada região, por um período longo, mais frequente, né? Ou seja, o verão está com cada dia mais quente, o inverno também. E extremo de frio fica cada vez menor, menos frequentes e menos severos. Aí eu já vi pessoas falando assim, veja, nevou, esse inverno nevou lá no sul, né? Aí tá vendo? Cadê o aquecimento global? Não é isso, gente. Extremos que ocorrem são extremos de frio e extremos de calor. Ou seja, não é simplesmente, tá aquecendo, só vai aquecer. Entendeu? É provável, ou seja, 66 a 90% de chance de probabilidade, que a proporção de ciclones tropicais, furacões, intensos de categoria de 3 a 5, a categoria máxima dos furacões é 5, então são essa 3, 4, 5 são as maiores categorias, né, mais altas categorias, tenha crescido nas últimas 4 décadas. E que essas tempestades no noroeste do Pacífico tenha se deslocado para o norte. A gente aqui no Brasil, né, a gente não vê esses ciclones tropicais e furacões. Mas no hemisfério norte, a gente vê muito frequentemente, né? Chega no nosso verão, nosso inverno, no verão deles, a gente vê as tempestades tropicais, os ciclones, os furacões, né? Ocorrendo cada vez mais intenso e com mais frequência. E muitas das vezes, eu não vou afirmar que existe mais, está acontecendo mais ciclones tropicais, porque eu não tenho dados, né? Mas não é difícil encontrar esses dados na internet. A chamada sensibilidade climática é em equilíbrio, ou seja, quando a Terra esquentaria caso a quantidade de CO2 no ar dobrasse em relação à era pré-industrial foi estimada em 3 graus. Vou adiantar mais aqui. Já foi, como eu falei, né, já foi estabelecido que a ação humana tem aquecido ainda mais. A gente vê aqui nesses gráficos que eles trazem uma série temporal de temperatura da superfície, onde essa parte achurada azulzinha aqui é a temperatura reconstruída, né? E esse aqui, onde, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma faixa um pouquinho mais cinza, que é de 1850 a 2020, observada. Então, dá para notar que durante esse período entre 1850 e 2020, houve um aumento da temperatura assim, significativo, importante esse aumento, e muito maior do que todos esses outros valores da série temporal reconstruída. E aqui a gente tem a série temporal, né, de temperatura também, entre 1850 a 2020, que é esse pedacinho aqui. A partezinha preta é a observada, que foi realmente medida, e a laranja e a azul são as simuladas. A laranja é a série temporal de temperatura simulada, incluindo a contribuição antropogênica e a natural, né? E aqui sem a contribuição antropogênica, simplesmente a contribuição solar e vulcânica. A gente percebe que sem a contribuição antropogênica, as temperaturas não aumentariam tanto assim. Você vê que é desde 1950 para cá, né? Então, houve um crescimento significativo. E isso é interessante porque a gente vê que a partir de 1950, mas trazendo os exemplos de alguns extremos, no Canadá agora, nesse setembro que passou, teve recorde de temperatura, foi um verão muito quente. A gente vê aqui, 44,8 graus, 46,6. Então foi uma onda de calor que ocorreu lá e foi assim um extremo.
Mas isso, no Canadá, né? Que o Canadá é conhecido pelo quê, gente? Gelo. A gente fala que as pessoas na Europa morrem por causa de 30 graus. Ah, 30 graus já tá morrendo, não aguento um calorzinho. Mas não é 30 graus, é 46. Aqui no Brasil, ano passado, foi, meu Deus do céu, foi, assim, terrível o calor. Ano passado, nessa época eu tava lá em Cachoeira Paulista, e assim, a temperatura que eu peguei na máxima foi 39,3 graus, eu acho. Sensação térmica de 40 e pouco, 41, eu acho, não lembro. E aqui teve alguns recordes também que foram batidos, né? Paranaíba, lá no Mato Grosso do Sul, foi registrado 44,6 graus no dia 7 de outubro. Água Clara foi 44,6 também, no dia 5 de outubro. Essa Água Clara aqui bateu vários recordes no setembro do ano passado. E não foi só, não é pontual. Eu trouxe aqui para vocês também esse chart aqui que eu peguei no site da NOAA, falando sobre algumas anomalias climáticas significativas que ocorreram em setembro de 2020. Você vê aqui, ó, na América do Sul, o 2020 foi o segundo ano mais quente depois de 2015. 2015 foi um ano que teve um evento El Niño muito forte, o mais forte, né? Então, 2020 sem El Niño nenhum, foi o segundo ano mais quente. No Ártico também, nos Estados Unidos, ali naquela região do Oriente Médio, na Austrália, Ásia, Europa, tudo batendo recorde, gente. Não é algo pontual. Isso é só para um mês, né? Se vocês procurarem, tem vários outros recordes batidos. Do aquecimento observado atualmente, né, entre 2011 e 2020, que eles colocam, em comparação com o período pré-industrial, né, que é antes de 1850, 1,0,7 grau provavelmente deriva de ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e desmatamento. É virtualmente certo, né, que o oceano aqueceu nos últimos 50 anos e é extremamente provável que a influência humana seja o principal causador desse aquecimento, bem como da acidificação dos oceanos. Você pensa, o globo tem mais água que terra. Como é que os seres humanos aqueceu os oceanos? Não é linear assim, tipo, os seres humanos botaram fogo no oceano. Não, mas é devido às ações humanas, ações como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e tudo mais. O nível do mar subiu 20 centímetros entre 1901 e 2018. Desde 1900, o nível do mar subiu mais rápido do que em qualquer outro período nos últimos 3.000 anos. A diferença do nível do mar ela não é tão perceptível assim, mas as medidas que as pessoas tiram lá, né, nota isso. Em alguns locais do mundo é bem perceptível. Aqui no Brasil, talvez não. Na última década, a cobertura de gelo marinho no Ártico chegou à sua menor extensão desde 1850. E no verão, esta é ainda menor em 1.000 anos. O derretimento atual das geleiras é mais acelerado em 2.000 anos, ou seja, o derretimento das geleiras é um dos responsáveis pelo aumento do nível do mar. O próximo slide eu vou colocar um chartzinho, mas é só para vocês, ó. O chartzinho é assim, é só para a gente ter a ideia de que o chart está do jeito de como é distribuído os continentes do mundo, né? Vocês conseguem perceber aí. Então, o que essa figura nos mostra, né? Que as mudanças no número de extremos de calor aumentou, né? A gente vê aqui, onde está vermelhinho é onde aumentou. E os pontinhos indicam qual é a confiança da contribuição humana para esse aumento ou diminuição. Então, a gente vê que os extremos de calor aumentaram em todo o mundo, exceto, né? Não é que exceto que diminuiu, é exceto que a gente não tem dados suficientes para falar que realmente houve. Aqui na África Central, Sul da América do Sul e aqui, né? Mas você vê que é um problema global. Aqui são os extremos de precipitação. A gente vê que aumentou na maior parte na Ásia, principalmente, e na Europa, em parte dos Estados Unidos e no sudeste da América do Sul. A confiança também não é tão assim, é limitada
ou baixa, mas a maioria os outros não são, mesmo que seja baixa, houve um aumento. Às vezes, precipitação, extremo de precipitação não é bom, não resfria o planeta, não é isso. A maioria das vezes os extremos de precipitação estão associados com enchente, deslizamento, e isso é horrível, né? Terrível. E aqui é um outro exemplo que não tem nesse relatório, mas tem no relatório original em inglês, e eu achei bem interessante trazer, porque a gente vê que as secas ecológicas e da agricultura, né? Agricultural, acho que eu falei certo, não sei, elas também têm aumentado. Principalmente aqui no Nordeste. O Nordeste é uma região que tem vulnerabilidade à seca, porque já é uma região semiárida, né? E aqui no Brasil, dessa região aqui nos Estados Unidos, ali naquela região da Califórnia, na África também, boa parte da África, na Austrália, que também é outra região que sofre muito com as secas, a gente vê que houve um aumento da severidade dessas secas, né? Devido às mudanças climáticas. Atualmente, na verdade, essa região dos Estados Unidos ela está sofrendo com uma seca muito severa. Aqui no Brasil, entre 2011 e 2018, 2017, não lembro, houve uma seca muito severa aqui no Nordeste do Brasil. Talvez a gente não perceba assim diretamente porque a gente vive na cidade, mas quem vive da produção agrícola sente muito mais diretamente esses problemas, né? E deve pensar neles também. Aí, quais são os possíveis futuros climáticos elaborados pelo PCC? A mudança no clima já está afetando todas as regiões do mundo, com a influência humana contribuindo para muitas alterações observadas nos extremos climáticos. Extremos climáticos não significa só calor, tá, gente? O IPCC dá 5 cenários ilustrativos das mudanças, né, de acordo com as emissões de CO2. Dá 2 cenários de baixas emissões, que é o SSP1 e o SSP 1.9 e o 2.6, que isso aqui é relacionado à temperatura, emissões médias e as altas emissões. São 5 cenários e ele dá as conclusões a partir destes cenários. Aqui a gente tem os 5 cenários para projeções futuras. Projeções não é previsões, tá, gente? Projeções não são previsões, mas são elaborações de como poderia ser o cenário climático futuro. Aí a gente vê aqui no eixo vertical, a gente vê as emissões de CO2, se não me engano, é em gigatoneladas por ano. Eu não sei, não estou certa. Mas no cenário de emissões mais baixas, a gente vê que há uma diminuição, né? E no de mais altas, há um aumento. E aqui são de outros gases, né? Aqui o metano, o óxido de N2O, enfim. E aqui é o SO2. Esses são os gases de efeito estufa. O vapor d'água não entra, porque ele é um gás, mas ele é muito variável, então não entra. Mas eles fazem essas projeções de acordo com esse cenário de emissões. Tem uma conclusão importante que a temperatura global em 2081 a 2100, né, no futuro, muito provavelmente será de 1 grau a 1,8 grau mais alta do que entre 1850 e 1900. No melhor cenário, que seria nesse cenáriozinho aqui azul. E no pior cenário, que seria esse aqui, será de 3,3 graus a 5,7 graus a mais. Então, isso é uma temperatura média global. Em algumas regiões, regionalmente, esse aumento de temperatura seria maior. Ou seja, o aquecimento é inevitável. O que a gente vê é que o globo, a natureza, ela já encaminha, ela já está num caminho de aquecimento observado globalmente. Então, as medidas e tudo mais é para melhorar essas emissões e para reduzir, porém com limite, porque a gente não consegue reduzir tudo. Em todos os cenários, a marca de 1,5 graus, esse era o limite que foi acordado no Acordo de Paris. Deve ser ultrapassado em 2021, entre 2021 e 2040.
No cenário, que é o de baixa emissão, né, é mais provável que improvável, ou seja, maior que 50% de probabilidade, que o aquecimento caia abaixo desse patamar no fim do século, com excesso não maior que 0,1 grau. Ou seja, se for adotada as opções, não é opções, as soluções desse cenário, pode ser que não aumente tanto assim. Mesmo com o aquecimento global estabilizado em 1,5 graus, ou seja, se a gente conseguir aquecer somente até isso, eventos extremos sem precedentes no registro histórico deverão acontecer. É aquele efeito borboleta que fala? Eu não sei. Mas assim, já começou. Então, para parar não é desligar o botão. Não é assim, a gente parou, pronto. Não é assim. É gradativamente. Algumas regiões semiáridas, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, é chamada região da monções da América do Sul, que pega aqui na América do Sul, né, pega ali o centro do Brasil, o Sudeste, a Amazônia, o Peru, aquela região mais noroeste da América do Sul, deverão ter os maiores aumentos de temperatura nos dias mais quentes do ano e até 2 vezes mais que a taxa de aquecimento global, ou seja, regiões específicas podem ter um aumento maior do que a média. Aqueles valores que a gente colocou aqui era a média. Então, pode ser que haja regiões que tenham um aumento maior do que essa daí, que é o aumento médio, né? Quais são as informações climáticas para avaliação de risco de adaptação regional? Esse é o grande ponto importante do relatório, desse sexto relatório, que é o cuidado com as regiões, né? Que vocês veem aqui foram divididos por regiões, porque é mais fácil tanto quantificar esses problemas, quanto elaborar soluções. Então, as projeções apontam que em um aquecimento global contínuo, o ciclo hidrológico global irá intensificar, incluindo maior intensificação de sua variabilidade, assim como da precipitação global de monções e a severidade de chuvas e de seca. A gente tem um problema, por exemplo, na Bangladesh, aquela região ali da Ásia, Sudásia, tem um problema com as monções. E faz muito tempo que esse fenômeno tem sido estudado, tem sido quantificado, mas, porém, no cenário de mudanças climáticas, essas variabilidades elas ficam prejudicadas, elas não seguem aquele padrão que já está estabelecido, já foi estudado. E é um problema, né? É um problema para a previsão, é um problema para a adaptação. Então, todas as regiões do planeta sofrerão mudanças do clima em um período de 30 anos, mais ou menos 30 anos, incluindo elevação de temperatura, estações quentes alongadas, mais onda de calor e menos extremos de frio. Essas mudanças serão maiores com 2 graus do que com 1,5 grau de aquecimento, ou seja, quanto mais aquece, pior fica o cenário. Em 2050, se o limite de 2 graus for atingido, limiares críticos para a saúde humana e a agricultura serão ultrapassados com mais frequência. Esses limiares críticos para a saúde humana, é interessante pensar neles porque, por exemplo, eu procurei aquele evento que teve de onda de calor que teve lá no Canadá, várias pessoas morreram, foi tipo mais de 100 pessoas morreram por causa dessas ondas de calor. A gente que mora aqui nos trópicos, tenha mais uma resistência a essas ondas de calor. Porém, as pessoas de outras regiões que não são extratropicais, elas não têm essa resistência. O contrário também é verdade, ou seja, naquela onda de frio que teve aqui no caso, esse inverno severo que teve agora no ano 2021, algumas pessoas morreram lá no sul do Brasil. E a gente vê que a gente não está adaptado. A questão do aquecimento das mudanças climáticas não são somente de diminuição, acabar com isso. Não é assim. É adaptação, porque existe um tipo de... Existe um tipo, não. A gente já está no nível que algumas mudanças são irreversíveis. Irreversíveis, assim, a curto prazo. Muitas regiões terão aumento na probabilidade de vários eventos extremos simultâneos ou sequenciais, com 2 graus ou mais de aquecimento, ou seja, num cenário de mais de 2 graus de aquecimento, há um aumento na probabilidade de eventos extremos simultâneos, afetando, por exemplo, regiões produtoras de alimentos. Isso é interessante. Um dos problemas que me chamou bastante atenção nos estudos de mudança climática e também no estudo que eu trabalho, né,
que é com secas, é a seguridade alimentícia. Porque a gente pensa, aqui no Brasil, por exemplo, estamos numa crise por causa do Covid e tudo mais, a gente vê que houve aumento do preço dos alimentos, porém, foi um aumento do preço. Os alimentos continuam sendo fornecidos. Geralmente, esse aumento está associado com uma diminuição do fornecimento, né? Mas existem outras regiões que elas são dependentes diretamente da produção da terra. Então, no cenário de mudanças climáticas, e principalmente quando é um cenário onde há maior frequência e maior intensidade dos eventos de seca, essas populações, essas comunidades sofrem diretamente. E é terrível esse cenário, né? Isso é muito comum naquelas regiões do Oriente Médio. Existem alguns países lá que estão sofrendo com secas severas faz tempo. E, assim, é de cortar o coração mesmo a situação das pessoas. Aqui eu vou colocar duas figuras que eles trouxeram também, né? Que está relacionada com a frequência projetada de extremos e a intensidade de cada um desses extremos de acordo com o grau de aquecimento que ocorre, né? Então, a gente vê aqui, primeiro nessa coluna aqui, a gente vê qual que era... Isso aqui são de quê? Eventos relacionados com o extremo de temperatura. Entre 1850 e 1900, a cada 10 eventos ocorria um. A cada 10 anos, que digo que ocorria um. No cenário atual, a gente tem 3 a cada 10 anos. Na verdade, são 2,8, né? Eu vou arredondar. 3 a cada 10 anos. No cenário de 1,5 grau a mais, teremos 4 a cada 10. No cenário de 4 graus de aquecimento, teremos praticamente a cada ano a ocorrência de um evento de extremo de temperatura. E para os eventos que ocorrem de cada 50 anos, a gente tem aqui, era entre 1850 e 1900. Atualmente, no cenário de 1 grau a mais, temos 5. E no cenário de 4 graus, teremos 39, ou seja, quase um a cada ano também. Então, vocês pensam, por exemplo, esse evento que aconteceu lá no Canadá. Todo ano acontece isso. Né? Aqui outra coisa são... outro exemplo são de extremo de precipitação, né? Mesmo cenário, ó. De 10 anos, né? 1 a cada 10 anos, 2 e aqui 3. E aqui o das secas, que também aumentam com o aumento desse aquecimento, dos níveis de aquecimento. E esse aqui eu acho que é bem importante para a gente, porque a gente vive numa região que tem, eu acho que eu estou passando o tempo já, que tem vulnerabilidade à seca. Eu estou já terminando. Eventos de baixa probabilidade de ocorrência e alto impacto, que seriam aqueles eventos extremos, né? Que são os eventos catastróficos, seriam mais frequentes com níveis mais altos de aquecimento. E também a combinação desses eventos, por exemplo, secas e onda de calor e incêndio, como aconteceu, por exemplo, no Pantanal ano passado, nessa mesma época do ano. Serão mais frequentes com probabilidade de alta ocorrência de eventos climáticos sem precedentes ainda no momento, ou seja, eventos climáticos que a gente não observou, não há registro ainda. Aqui da última parte, limitando as mudanças climáticas futuras. Então, o que o relatório fala sobre quais são as soluções. De uma perspectiva científica, limitar o aquecimento global antropogênico a um limite específico requer limitar emissões cumulativas de CO2, atingindo pelo menos uma emissão líquida zero de CO2, juntamente com reduções significativas de outros gases de efeito estufa. O que seria a emissão líquida zero? Não é botar uma tampinha em cima de todas as indústrias do mundo, não. O negócio é que o líquido zero é você retirar da atmosfera a mesma quantidade de CO2 que você emite. O relatório reafirma porque todos os outros relatórios falavam a mesma coisa,
que existe alta confiança nos resultados de que há uma relação quase linear entre as emissões tropogênicas cumulativas de CO2 e o aquecimento global. Se as emissões globais líquidas de CO2 negativa fossem alcançadas e sustentadas, seja diminuição, o aumento global da temperatura da superfície induzida pelo CO2 seria gradualmente revertido, ou seja, parasse, ele ainda tem um tempo para que ocorresse a reversão. Mas outras mudanças climáticas continuariam em sua direção atual por décadas a milênios. Por exemplo, levaria vários séculos a milênios para que o nível do mar, médio do mar, globalmente, né, revertisse o seu curso, mesmo sob grandes emissões líquidas de CO2 negativas. Ou seja, mesmo que ocorra a diminuição desses gases de efeito estufa, os oceanos, eles aquecem lentamente, então eles também resfriam lentamente. Continuaria assim por muito tempo. Aí você pensa, então não vale a pena diminuir as emissões. Claro que vale a pena. Se diminuindo, ele vai continuar. Imagina se continuar as emissões. As reduções de emissões, uma notícia boa, né? As reduções das emissões em 2020, associadas a medidas para reduzir a propagação do Covid-19, levaram a efeitos temporários mais detectáveis na poluição do ar. As concentrações de CO2 atmosférico continuaram a aumentar em 2020, sendo a diminuição detectável na taxa de crescimento de CO2 observada. Se as emissões globais... Já falei isso. Qual é a diferença nisso aí? É que essa redução nas emissões em 2020, ela talvez não tenha um impacto diretamente em retirar o CO2 da atmosfera, mas tem um impacto nas melhorias da qualidade do ar. Ou seja, as mudanças climáticas não é só questão da natureza lá, mas também é em relação à nossa saúde. Então, por exemplo, cidades como a China. A China, gente, é o maior poluidor do mundo. A qualidade do ar lá é terrível, é horrível. E Índia também. Então, com o Covid-19, com as medidas, houve uma redução que foram sentidas principalmente nas pessoas, né? Cenário com emissões de gases de efeito estufa baixa ou muito baixa, que são aqueles dois primeiros cenários, levariam a mudanças substancialmente menores, limitariam fortemente o aumento na frequência de eventos extremos no nível do mar, fortes precipitações e inundações pluviais e superações de perigosos limiares de calor, ao mesmo tempo, né? E, ao mesmo tempo, limita o número de regiões onde tais excedências ocorrem em relação ao cenário de emissões com maiores emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, é melhor diminuir do que continuar do jeito que está, né? Ou emitir mais ainda. Aí eu achei importante trazer isso. Eu não vou conseguir responder todas essas questões que eu propus aqui, e talvez eu nem... Não é nem o objetivo dessa apresentação mesmo, responder essas perguntas, mas levantar esses questionamentos e deixar a gente pensar, né? Talvez no futuro o grupo queira trazer alguém mais qualificado para falar dessas coisas. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar por que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente está fazendo a apresentação sobre isso? Qual a importância? Eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar palestras e resumos sobre esses relatórios muito mais elaborados e muito mais informativos na internet do que o que eu consegui falar nesses últimos 45 minutos. Porém, a gente tem que diferenciar, né? A gente tem por que nós cristãos devemos se preocupar com isso? Qual a importância disso? Eita, peraí, meu tempo acabou, mas eu já estou terminando. Como o cristão deve compreender essa crise ambiental? Como devemos responder ao mandamento do cuidado da criação em meio à urgência ambiental? Porque esse é o ponto que converge para a gente. Não é só uma questão de dados científicos, não é só uma questão de dos tomadores de decisão, das políticas aplicadas para mitigar essas mudanças climáticas, ou até mesmo os estudos relacionados a esse assunto. Aí eu trouxe aqui para vocês esses questionamentos, e eu pensei, né? Eu tive a ajuda de alguns artigos de ABC2, e eu vou citar aqui, porque não são palavras minhas. Como o cristão deve compreender essa crise ambiental?
Aí o autor do artigo fala assim: a reconhecer que a crise ambiental é ecológica, científica, econômica e política, mas também moral e espiritual, entendemos que a igreja tem um papel fundamental na busca por respostas para essas múltiplas questões. É interessante que a gente vê quais são, por exemplo, os relatórios, eles mostram quais são as populações mais vulneráveis a isso, né? E a gente percebe que há uma responsabilidade nossa em tratar da terra, né? Em cuidar e levar em consideração essa urgência ambiental, da crise ambiental que nós temos. Se imaginamos o mundo presente apenas como algo temporário que será destruído nos fins dos tempos, que muitos cristãos pensam assim, né? Que assim, a gente terá um novo céu, uma nova terra, ou senão a gente está aqui, mas o nosso alvo é o céu. Meio que ignora que nós estamos aqui ainda. Por mais que o nosso alvo seja o céu, por enquanto nós estamos aqui. Abraçaremos uma perspectiva fatalista, que apenas aguarda o cumprimento das promessas bíblicas. Ou seja, um fatalismo mesmo, como ele fala, né? É aquele que não pensa no presente, eles vivem no futuro. Eles vivem no céu, mas não estão no céu, estão na terra. Se não conhecemos o lugar em que vivemos e não reconhecemos a importância da manutenção do seu equilíbrio, não teremos motivo para cuidar. É importante que os cristãos pensem que onde nós vivemos, por mais que seja industrializado, por mais que não reflita tanto a natureza criada por Deus, é a terra que Deus nos deu. É a terra que Deus criou lá e colocou Adão e Eva, né? Criou e colocou Adão e Eva, colocou a gente para morar aqui. E quando a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra, não é um outro céu e uma outra terra. É esse aqui sendo transformado. Então, nós devemos cuidar daqui. Nós não devemos nos enganar tentando criar na Terra um Éden. A gente retomar um Éden. A gente ter a presunção de que nós podemos viver um paraíso na Terra. Não é isso. Mas também não é ignorar o descuido com a criação que nós estamos vendo. E que contribuímos também, direto ou indiretamente. A outra questão que seria como devemos responder ao mandamento do cuidado da criação em meio à urgência ambiental. Eu gostei muito desse artigo que foi eu não lembro o nome dele, Tiago, gente, talvez eu esteja errado, mas lá no fim da apresentação tem a referência. E no texto dele ele cita o J.K. Smith, esse cara aí, que ele diz assim: o que fazemos é impulsionado por quem somos, pelo tipo de pessoa que nós nos tornamos. Ou seja, não é só uma questão das políticas que nós temos que tomar, as decisões que nós temos que tomar, as políticas que nós temos que adotar, mas o que tipo de pessoas nós estamos sendo para o planeta, vamos dizer assim. Que tipo de pessoas nós nos preocupamos com essa questão? Essa questão, ela é real para a gente, para a nossa vida? Como nós poderemos fazer as coisas difíceis que serão necessárias para vivermos dentro dos limites da Terra? Ele coloca esse questionamento, né? O que a gente pode fazer? Como é que nós podemos cuidar da terra? E a solução que eles encontraram é: para isso precisamos cultivar virtudes, precisamos cultivar um caráter virtuoso. Porque uma pessoa de caráter virtuoso, ela se preocupa com essas coisas. E esse é o principal ponto. O ponto parte de primeiro entendermos que existe e se preocuparmos com esses assuntos. Aí o autor fala de... Eu não sei como é o nome da mulher. Eu também não sei de nada, né? Mas vocês vão ver na referência. E ela fala sobre algumas virtudes, que ela colocaram virtudes ecológicas. Acho que foi esse o nome. E eu achei interessante como foi colocado. Ele falou de algumas virtudes. Lá tem o nome das virtudes, né? E que elas promovem o quê? A humildade de nos reconhecermos como criatura de Deus. Quando a gente fala da criação de Deus, a gente não fala... Às vezes a gente pensa somente no homem, ou às vezes pensa somente nos animais, mas toda a terra é criatura de Deus. Inclusive o ar, as águas, as pedras, as plantas, tudo é criatura de Deus, gente. Assim, criação de Deus. E Deus se importa com o que ele fez. A gente sabe que a natureza está subjugada por causa do pecado do ser humano. Então, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade em cuidar do meio ambiente. Maravilhamento pelo mundo que nos cerca. Se a gente não cuida, porque a gente não ama aqui, a gente não conhece o mundo que a gente vive. Às vezes a gente coloca no plano de fundo do computador, do celular, uma imagem linda, assim, né? Sei lá, do Grand Canyon.
sei lá, de regiões muito bonitas, mas a gente esquece de que o mundo que a gente vive, nossa realidade aqui, também é o mundo que Deus criou. É o domínio próprio que controla nossos impulsos e afetos desordenados. Esses afetos desordenados, eu pensei naquelas pessoas que acham que, não tem problema não, vou jogar lixo aqui, vou fazer isso, fazer aquilo, o outro. E não é assim que a gente tem que viver no mundo, né? Busca por sabedoria e discernimento para reconhecer o que é bom e verdadeiro. Ou seja, reconhecer no meio dessas pesquisas de mudanças climáticas, realmente aquelas que falam de coisas importantes, de coisas que são a realidade. Respeito pelos direitos, a busca por justiça e o cuidado com o próximo. Isso é muito importante porque cuidar do meio ambiente é uma forma de amor ao próximo, porque a gente vê que a gente talvez não diretamente sinta os efeitos das mudanças climáticas, mas tem muita gente no mundo que sente. Tem muitas pessoas morrendo de fome por causa de seca, por causa de que são iniciadas por causas naturais, mas que são intensificadas por causa da degradação do solo. É só um exemplo. Esperança e a coragem, oriunda das expectativas pela implementação integral da Shalom, a nova criação de Deus. Esse eu achei muito interessante, esperança e a coragem, porque eu estava até lendo esses dias sobre o desespero que as pessoas sentem, as pessoas que não entendem, não conseguem compreender a providência de Deus e o cuidado dele para com a criação dele, diante do desespero dessas pessoas diante a crise climática. Eu vi uma reportagem hoje, que eu não coloquei na referência, mas depois eu mando para vocês, que alguns jovens estavam ansiedade climática. Jovens estavam desistindo de ter filho porque o ter filhos no mundo atual era uma carga que o planeta não consegue suportar. Eu fiquei pensando, mas isso é certo? Eu acho que esse desespero climático não condiz com a esperança que nós cristãos temos. Nós devemos cumprir o nosso papel em sua totalidade, né? Tanto ter filhos, casar, fazer família, né? Não nessa ordem. Casar, fazer família, né? E também cuidar do meio ambiente. Eu não acho que são excludentes. Eu não acho que ou você faz um ou você faz outro. Entendeu? Porque a gente tem essa esperança de que o mundo é de Deus e cuidado por Deus. Então a gente não deve se desesperar diante desses cenários alarmantes que tem, que esses relatórios colocam para a gente. Pelo contrário, a gente deve levar em consideração, respeitar e tomar medidas preventivas ou medidas de mitigação e adaptação que são melhores para o planeta sem entrar em desespero. Essas, gente, são as referências. E obrigada. Aqui no finalzinho eu coloquei um salmo muito interessante. Deus fez todas as coisas com sabedoria. E a terra está cheia de suas riquezas. Devemos preservar estas riquezas. Obrigada. Muito bom também. Só uma correção que eu queria fazer, né, de mim mesmo. Que eu falei relatório de IPCA. IPCA aqui no Brasil é um imposto, viu, gente? IPCA, eu nem ouvi. IPCA é a medida de do quanto as coisas estão ficando caras. Mas, na verdade, é relatório do IPCC. IPCC. Isso. Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O erro foi eu que disse errado. Deixa eu ver falar assim. Tudo bem. Mas foi muito bom. A Tamiris disse certo, graças a Deus.